Olá, seja bem-vindo ao Ctrl Shift N, o conteúdo em áudio do Guia Anônima. Eu sou Afonso da Silva e nesse episódio a gente vai estar falando sobre como é conversar com as empresas sobre pentest e vou estar falando sobre esse assunto no geral, tanto na parte de venda, quanto na parte de operação, quanto na parte de apresentação de um relatório, no meu ponto de vista em algumas experiências que eu tive, beleza? Mas antes da gente ir para o assunto principal, eu tenho que dizer para você dar uma olhadinha na descrição desse vídeo e se você está ouvindo isso por Spotify ou por outro agregador de podcast, dá uma olhada lá no YouTube do Guia Anônima porque a gente tem muito conteúdo e na descrição desse episódio a gente tem aí os nossos cursos. A gente tem curso de segurança da informação, a gente tem curso de redes de computadores, a gente tem curso ensinando você a desenvolver ferramentas de segurança, de pentest e de hacking em Python. Então temos muitos conteúdos e os links que estão aqui na descrição, eles vão te levar aos cursos e se já tiver algum desconto, né, se a gente tiver com algum desconto aplicado, o desconto ele já vai automaticamente aplicado no momento que você clicar no link, beleza? Então, vamos para o assunto principal, que é sobre essa parte de conversar com as empresas sobre pentest, sobre análise de vulnerabilidades, enfim, sobre assuntos técnicos referentes à segurança da informação. Hoje, né, eu vejo que as empresas de tecnologia, principalmente, elas já estão dando um certo valor a esse tipo de serviço. Elas já conhecem, mesmo que de maneira básica, mesmo que de maneira muito simplória, o que faz um serviço de segurança ofensiva, né? Existe aí sim alguma dúvida entre a diferença de análise de vulnerabilidade e um pentest, porque algumas empresas vendem pentest como análise de vulnerabilidade e outras vendem análise de vulnerabilidade como rodar ferramenta, o que é bem incorreto, né? Pegar um Nessus e rodar uma ferramenta e vender um serviço de análise de vulnerabilidade completo, por exemplo, ou pegar um pentest, rodar um Nessus, rodar ali um Burp Suite Pro, rodar ali um WASP Zap e vender como pentest para o cliente. Então é uma falta de padronização no mercado que pode causar essa dúvida no cliente, né? Hoje, por exemplo, eu vendo análise de vulnerabilidade para empresas de tecnologia, né? E a gente vende isso de uma forma extremamente transparente para o cliente, informando que hoje o nosso serviço ele é feito 70% de forma manual, 30% de forma automatizada, ou seja, a gente não vai rodar só uma ferramenta e entregar um relatório para ele, a gente vai estar fazendo um desenvolvimento manual dessa análise, né? As ferramentas são utilizadas para auxiliar a gente na avaliação. E, bem, isso faz uma diferença sim, porque às vezes o cliente ele já está traumatizado com alguma empresa que rodou uma ferramenta e entregou um serviço de uma qualidade duvidosa, sabe? Que não conseguiu entregar muita coisa, ou que entregou sim algumas vulnerabilidades, mas não conseguiu descrever como essas vulnerabilidades elas foram encontradas, como elas podem ser exploradas, qual é o impacto delas, ou até mesmo quais são as possíveis correções para estar mitigando essa vulnerabilidade dentro da empresa. Falando da parte comercial, né, a gente tem aí uma dificuldade bem grande que é de conversar com as pessoas que são as pessoas responsáveis por atender esse tipo de requisição dentro da empresa. Porque muitas empresas, startups e tudo mais, elas não têm uma pessoa especializada ou que entenda de segurança da informação. Então a gente vai ter que conversar aí com o CTO ou com o CEO da empresa e que às vezes ele ou tem uma agenda muito complicada ou não tem tanto entendimento assim sobre o assunto e isso pode dificultar a venda, né? Pode dificultar o fechamento de um negócio. Quanto ao serviço em si, eu não tenho muito o que experienciar quanto a clientes, porque os nossos serviços eles sempre são feitos de maneira muito bem programada e tudo mais, então a gente colhe, né, todos os dados que a gente precisa, todos os acessos que a gente precisa com bastante antecedência, para que quando chegar ali na data do teste, sendo 5, 10, 15 dias de avaliação, a gente fica tranquilo naqueles dias trabalhando em cima do cliente sem preocupar ele, sem incomodar ele, sem ficar enchendo o saco e pedindo informação, né? Por exemplo, faltou tal coisa, faltou tal usuário, e no meio do teste você vai lá e pede para o cliente. Então, sempre é tudo muito bem programado. E quando a gente vai, né, fazer essa apresentação, né, de testes, pode acontecer também da gente ter que explicar para o cliente, de certa forma, o que, que a gente vai fazer por ele não ter o entendimento aprofundado do que é pentest, do que é uma análise de vulnerabilidades. Então você vai ter que explicar ali que, por exemplo, você vai fazer a ação que um hacker faria, né, que um cybercriminoso faria, por exemplo, com a diferença que você não vai fazer a exploração daquela vulnerabilidade, não vai roubar informações e sim entregar isso
isso dentro de um relatório, né? Então você vai fazer, de certa forma, um trabalho de um hacker. Então, explicando às vezes dessa forma, o cliente tem um entendimento maior. Mas beleza, passando disso, vamos para a parte principal, eu acho, desse assunto, que é o que mais me perguntam, que é quando a gente fala da entrega do relatório, né? Ah, beleza, Afonso. Fiz ali um pentest, fiz uma análise ali para uma empresa, entreguei o relatório e fui muito questionado sobre o que eu encontrei. Isso é normal? Sim, é normal, né? Acontece alguns cenários aí. Por exemplo, você entregar o relatório e o cliente querer debater com você sobre aquela vulnerabilidade que você encontrou. Ou seja, ele querer confrontar você sobre aquilo. E isso, gente, é totalmente normal. Pensa que o cliente ele tem uma equipe de desenvolvimento, ele tem horas e horas em cima daquele software, ele criou aquele programa, né? Aquela aplicação, aquele sistema, enfim, ele criou aquilo. Então ele conhece muitas vezes aquele sistema de uma ponta até a outra, ou ele acha que ele conhece aquele sistema de uma ponta até a outra. E aí você vai lá, é contratado para isso, encontra falhas de segurança e reporta para ele, e ele simplesmente quer te questionar sobre o que você encontrou. Se o que você encontrou é de fato uma verdade, se o que você encontrou é replicável, se foi um caso isolado e tudo mais, e isso é totalmente normal. Pense você que, né, sei lá, você foi lá e criou ou conseguiu resolver uma máquina, conseguiu resolver um CTF, e você é questionado, né, pela empresa. Pô, como que tu resolveu isso aí? Como é que você fez essa parada? Me explica, como que você conseguiu chegar nesse ponto? Então, ser questionado pelo cliente é super normal. Então, se você é o cara que desenvolve o relatório e faz a apresentação, você tem que estar preparado para contra-argumentar contra o cliente, né? Então, ele vai te questionar lá sobre um assunto e você vai ter que saber responder sobre aquele assunto, você vai ter que ter domínio dessa situação, por isso que você tem que ter um conhecimento sólido para conseguir fazer esse tipo de serviço, porque o cliente vai te perguntar, beleza, achasse essa vulnerabilidade, qual é o impacto disso? O que que isso pode causar? Como que eu posso corrigir isso? Então você tem que ter ciência de tudo que você escreveu naquele relatório para conseguir passar aquilo para o cliente e que ele também fique tranquilo, né? Para que ele sinta-se confortável, sinta-se seguro com o serviço que você fez. Então você precisa, necessariamente, você é obrigado a entender sobre aquele assunto para estar escrevendo sobre isso, porque normalmente você é confrontado pelo cliente. Um outro ponto que também é questionado bastante é a parte de categorização das vulnerabilidades. Ou seja, eu encontrei uma vulnerabilidade e coloco no relatório que ela é uma vulnerabilidade crítica, por exemplo. E o cliente ele tenta baixar essa severidade da vulnerabilidade, vamos dizer assim. Ele pega e comenta, não, isso não é uma vulnerabilidade crítica, a gente não acha que isso seja uma vulnerabilidade crítica, a gente acha que que isso é uma vulnerabilidade média, ou que é uma vulnerabilidade alta, ou que é uma vulnerabilidade baixa. E aí acontecem dois cenários. Ou o cliente está totalmente incorreto e a sua categorização da vulnerabilidade está correta, ou o cliente está correto realmente e você tem que fazer ali o downgrade, né, daquela vulnerabilidade. Isso por dois motivos. O primeiro é se aquela vulnerabilidade tem aquele impacto ou não. Por exemplo, encontrei aqui um XSS armazenado. Beleza, mas qual é o impacto desse XSS para o sistema do cliente? Dá para fazer algum golpe? Dá para roubar alguma informação? Ou ele é só um XSS que vai mostrar informação na tela especificamente para aquele cliente, especificamente para aquele acesso? Qual é o impacto disso para a empresa? Então, tudo depende do impacto daquela vulnerabilidade para aquele negócio. Se você encontrou uma falha crítica, vamos supor, um RCE, num sistema que não tem informação importante nenhuma, talvez essa vulnerabilidade para aquela empresa não seja tão importante assim. Vamos supor que você conseguiu encontrar um RCE em um sistema que não está mais em uso, é um sistema totalmente isolado em uma rede separada do cliente. É só aquele servidor naquela rede. Eu sei que é um caso muito remoto, mas pode acontecer. Então é só aquele servidor isolado naquela rede, não tem como você fazer pivoting, não tem como você danificar a imagem da empresa de nenhuma forma. E aí? Essa vulnerabilidade, será que ela é tão crítica assim para aquele cenário, para aquela regra de negócio daquele cliente? Ou ele tem razão em querer baixar aquela categorização da vulnerabilidade? Então, tudo também depende da regra de negócio. E o que eu costumo dizer para os meus clientes
é que boa parte das falhas de segurança que a gente encontra não são falhas de segurança, assim, de tecnologia, sabe? Não é um versionamento, não é às vezes assim, puta, o cara esqueceu de colocar essa linha de código. Normalmente são falhas de regra de negócio, porque a gente consegue fazer com que aquela funcionalidade do sistema, ela faça algo que ela não foi programada para fazer, ou a gente consegue fazer com que o sistema do cliente execute alguma coisa que não estava prevista. Então, a regra de negócio pode ser um grande caminho para você conseguir encontrar falhas de segurança, né? Pode ser uma parada interessante para você explorar. E normalmente é o que acontece de fato, né? Eu peguei, por exemplo, um cliente há uns meses atrás que ele unia software com hardware, né? Ele tinha algumas impressoras específicas da área dele lá, não era impressora igual a gente vê em escritório, era uma impressora bem específica da área dele, e pelo sistema, quando um pedido era aprovado, essa impressora ela começava a imprimir lá o que ela imprimia. E o que a gente conseguiu fazer foi explorar uma fragilidade do sistema e fazer uma manipulação de requisição para que a gente imprimisse coisa pra caramba lá do lado dele, sem necessariamente estar fazendo compra. Entendeu? Então a compra nem era aprovada, ela nem era aprovada. A gente simplesmente manipulou a requisição de impressão e começou a imprimir um monte de coisa, e o cliente ficou desesperado do outro lado, porque a impressora dele estava trabalhando sozinha, ele não sabia o porquê. Era porque a gente estava fazendo a avaliação de segurança na empresa dele. E basicamente foi um erro de regra de negócio. Claro, foi um erro de falha de tecnologia também, por não ter uma tokenização na requisição, por exemplo, por não ter um limite nessa requisição. Também, mas se você for parar para analisar, é muito mais uma falha de regra de negócio do que uma falha tecnológica. Então tem todo esse ponto. Então, como eu disse, é comum um cliente querer rebaixar um pouco a criticidade daquela vulnerabilidade. É mais comum do que ele debater sobre? Não, ele debater sobre vamos supor aí que de 10 apresentações, 8 apresentações o cliente quer debater sobre pelo menos uma vulnerabilidade. E nessa parte de tentar rebaixar a criticidade da vulnerabilidade, a cada 10 apresentações você tem uma ou duas. Então, acontece, mas não é tão frequente. Mas não se espante se você for apresentar isso para um cliente e ele quiser fazer esse rebaixamento da categorização da vulnerabilidade, tá? E aí você tem duas opções. Ou você tenta rebater com argumentos por que aquele CVSS, por que aquele score ele está alto, ou você aceita o que o cliente está falando e rebaixa aquela vulnerabilidade para outra categoria. E isso tudo que eu estou falando também depende muito da metodologia que você está utilizando para fazer a entrega do seu relatório. Se tem CVSS score, né? Se tem o score de vulnerabilidade ou não, se você apresenta com nota de criticidade ou se você apresenta com flag, né? Essa daqui é uma vulnerabilidade baixa, essa daqui é uma vulnerabilidade média, alta ou crítica, ou se você coloca a nota, né? Do próprio CVSS, essa daqui é uma vulnerabilidade 9.6, 9.7, é uma vulnerabilidade crítica, ou não, essa vulnerabilidade aqui é a nota 8.8, é uma vulnerabilidade alta. Então, tudo depende da categorização e da metodologia que você está utilizando para estar desenvolvendo aquele relatório, certo? Tudo depende disso, depende da sua metodologia. Pode ser que no seu relatório você nem entregue a criticidade da vulnerabilidade. Tudo bem se o cliente está aceitando e está curtindo o relatório, show de bola. Um outro ponto é exatamente quanto a isso. Quanto ao produto que você entrega para o seu cliente. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal e continuo falando que o cliente ele não se importa com qual é o processo que você fez para entregar o seu relatório. Ele se importa de fato com o relatório, ele pagou pelo relatório, tá? Ele pagou por aquele reporte, ele pagou para entender como o sistema dele tá, o que foi encontrado e como pode ser corrigido. Então ele tá cagando se você trabalhou 10, 11, 20 horas por dia em cima do sistema dele, ele quer um relatório bem feito. E aí vai a parte da apresentação, né, da finalização de um serviço como esse, que é você desenvolver um bom documento e fazer uma boa apresentação para que o cliente ele consiga entender exatamente o que você fez, como você encontrou, como ele pode resolver esse BO e qual a necessidade que ele tem de fazer um novo serviço dele dentro de X tempo.
certo? Então ali, basicamente, é um entendimento do cliente. Ah, Afonso, beleza, entendi isso, entreguei para ele um relatório meia boca. Ok, provavelmente ele não vai mais contratar nada com você e vai contratar com a sua concorrente, né? Ah, Afonso, putz, eu estou começando a estudar agora. Será que eu devo abrir uma empresa de análise ou de pentest? Cara, você tem que estar preparado para isso, assim. Porque não adianta você abrir uma empresa sem saber fazer o serviço, porque você vai fazer um serviço ruim, o cliente não vai gostar do seu serviço, vai te queimar no mercado e você não vai conseguir fechar novos negócios. Então, como normalmente eu falo, o serviço de pentest, um serviço de análise de vulnerabilidades mais aprofundado, ele é um serviço para uma pessoa que já tem uma bagagem, para uma pessoa que já tem uma experiência, para uma pessoa que já tem um conhecimento sólido na área de segurança da informação. Se você não tem, você pode ir para outros caminhos. Você pode trabalhar para alguma empresa, você pode prestar serviço de consultoria em segurança da informação numa área que você entenda, né? Ah, desenvolvimento de política, treinamento de colaboradores, alguma coisa do tipo, segurança defensiva também. Ou você pode partir aí para outros meios, como o Bug Bounty, por exemplo, que não deixa de ser necessário uma experiência e tudo mais. O máximo que pode acontecer é você não ganhar dinheiro nenhum. Então, não vai para essa área de consultoria, de prestar serviço e etc., sem você estar minimamente pronto, tá? Você nunca vai estar 100% pronto, mas você ir para essa área sem conhecimento e entregando um produto de péssima qualidade para o seu cliente é um tiro no pé. Porque você vai ser queimado, esse cliente vai te ferrar pra caramba e você não vai conseguir fechar novos negócios com tanta facilidade, até mesmo porque dependendo do nicho que você for atender, é um nicho bem unido, né? E essa é uma outra parada que você tem que definir. Qual tipo de empresa que você vai atender? Ah, não, eu vou atender todas. Quem atende todas não atende nenhuma, né? Então você tem que definir um nicho. Ah, puta, eu vou atender hospital, eu vou atender empresa de saúde, eu vou atender empresa de educação. Beleza, você tem um nicho, corre atrás desse nicho. Esse negócio de, não, eu consigo atender todas. Não, você não consegue, tá? Você não consegue. Se chegar aqui uma empresa, um escritório de direito querendo fazer uma análise, talvez você consiga fazer uma análise para o escritório de direito. Mas e se chegar aí um McDonald's da vida, um McDonald's Brasil, para fazer uma análise com você, você vai conseguir? Não vai, tá? Então esse negócio de eu atendo, consigo atender todas é um pouco viagem, sabe? Ou é viagem ou você não tem conhecimento sobre o seu próprio negócio, por exemplo. Mas, basicamente, essa é a minha visão aí, um pouquinho mais sobre a parte corporativa, de como apresentar, de como é conversar sobre pentest com essas empresas. Normalmente é um ambiente legal, mas pode ser um ambiente que fique um pouco agressivo. Lembre-se sempre que você está encontrando falhas em sistemas desenvolvidos durante anos por uma equipe, durante anos por uma empresa, que muitas vezes teve muito amor envolvido, muito trabalho, muito suor e muita dedicação, e você está colocando defeito no produto dele. A gente sabe que o cliente te pagou exatamente para você encontrar essas falhas, mas sempre dói quando a gente encontra alguma coisa que o cliente nem esperava, né? E, novamente, não se esqueça de dar uma olhada na descrição para conhecer um pouco mais sobre os nossos cursos. Afinal, são com esses cursos que a gente consegue continuar produzindo conteúdo gratuito aqui para a internet, para o YouTube, Spotify e assim por diante. Os cursos pagos, eles financiam esse nosso conteúdo gratuito, por isso que a gente continua desenvolvendo aqui 2 vezes por semana para o Guia Anônima. Beleza? Não se esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo no seu grupo de estudos. Valeu e até mais!